Vamos lá então, Sandra? Bora, bora. Estão conseguindo ver minha tela já, Lincoln, lá da RTM? Sim. Perfeito, então. Vou desativar o som de. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Desculpa aí o atraso, foi um erro, um probleminha técnico aqui. Se não for ao vivo, não tem graça, né? Se não tiver erro técnico ao vivo, não tem graça, né, Lincoln? É isso aí faz parte do processo. Exato. Bom dia quem está entrando agora, bom dia quem está com a gente já há uns 10 minutinhos. Pela RTM do mês de abril, né? Notícias fresquinhas, teve bastante alteração. Já estamos no finalzinho do mês, mas alterações já são para abril, maio e daqui para frente. Então, convido vocês a estar na próxima RTM também de maio, que a gente vai tentar fazer na primeira semana, segunda semana, para pegar as notícias mais fresquinhas também do mês de maio, tá bom? Vamos passar então aqui, vamos ter uma notícia agora da governança e compliance, e o Lincoln fica à vontade para nos dar um parecer, uma análise, fica à vontade, Lincoln. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que quando a gente fala de governança, não é só as grandes empresas, ela atinge toda a cadeia, tá? E nós temos aí a guerra da Rússia e Ucrânia gerando essa tensão no Oriente Médio, que você que é um pequeno, um médio ou até um grande se pergunta, né? Mas o que que isso atinge a gente? Atinge o risco da cadeia de fornecedores. Então, olha só. Existem pequenos distribuidores da indústria plástica, das commodities de alimentação do agronegócio. Eu estive há coisa de uma semana, duas, em Jaú, falando para mais de 80 famílias de produção rural. Então, eles lá sentem, produtores de cana, o problema logístico que afeta insumos, commodities e afeta todo o resto, combustível. Então, você que tem uma pequena, média empresa, que vende produtos alimentares, que vende coisas vinculadas a aço, vinculada ao plástico, né? O plástico ainda nós temos a questão da Braskem. Quem não sabe, a Braskem está com problema financeiro dos grandes, na ordem de bilhões de reais. Então, nós, como governança corporativa, olhamos a parte de mapa de risco, que é o Risk Analysis, e a gente senta com os nossos clientes para conversar sobre o que está sendo feito na cadeia produtiva, entendeu? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Alerta que a gente dá: empresas que não incorporam esse risco geopolítico, esse risco global, em sua matriz de risco, tende a agir de forma reativa. O que que ela faz? Ela olha, não se prepara antes, não está por dentro do que está acontecendo e só sente os aumentos de preço, só sente a dificuldade de fornecedor quebrando. E aí, se você tiver, onde que fica a dica da Voyager aqui para você, pequeno e médio? Se você tiver só um grande fornecedor ou dois, se você tiver na carteira um ou dois clientes com concentração de faturamento, o seu negócio depende daquilo lá, cuidado. Veja se este fornecedor ou esse cliente não está na cadeia de commodities, de problemas geopolíticos, de guerra afetando. Mas, Lincoln, como é que eu sei disso? Perguntando horas bolas, perguntando. Chega para o seu fornecedor e fala, tudo bem aí e tal, essa tensão geopolítica, essa guerra no Oriente Médio, como é que tá? Afeta o seu negócio? Se ele falar, imagina, não afeta não. Aqui as nossas tabelas de preço estão ok. Eu estou super estocado. Eu fiz hedge, operação de hedge. Eu estou seguro com a moeda. Você, ó, fica tranquilo. Agora, do contrário, se o seu principal fornecedor, o seu principal cliente, se não for o único, ele tiver tendo problemas, já monta o seu caixa, já deixa o seu colchãozinho pronto, porque se ele falar, eu não vou poder mais te fornecer a partir do mês que vem, eu não vou poder mais comprar de você a partir do mês que vem, você fala, eu já imaginava, eu já me preparei, eu estava na reunião técnica da Voyager e eles me fizeram pensar nisso. Eles me fizeram pensar nisso. Então, aqui fica a reflexão, pessoal. O que acontece no mundo pode afetar
a tua loja, a tua indústria, o teu comércio. Pense nisso, tá bom? Fica aí o recadinho da governança. Valeu, Sandra. Perfeito, Lincoln. Agora eu vou passar a palavra. Letícia, me fala aí, como que estão as notícias do trabalhista? Estão fresquinhas? Tem muita mudança? Como que tá? Vamos lá. Você passa o slide aí. Passo sim. Deixa eu entrar aqui no inicial. Você vai ler os temas Isso. ou eu já posso indo? Não, pode ir indo. A gente trouxe Pode ir. 4 temas, daí eu já falo direto no slide. Bom dia, pessoal. Eu sou a Letícia, então. Vou apresentar para vocês a parte trabalhista e previdenciária. Nós separamos 4 temas para esse mês de abril e vamos começar com uma solução de consulta da COSIT, trazendo atualizações sobre o pagamento de prêmio para os funcionários, tá? Então, para quem não sabe, a COSIT, ela Receita Federal é onde os contribuintes podem fazer perguntas para a Receita Federal e a Receita Federal responde com o entendimento dela. E aí, nesse tema aqui, nós temos a questão dos prêmios. Então, a Receita Federal, ela respondeu à consulta de um contribuinte que foi perguntado se o prêmio ele tem ou não incidência de INSS. Então, desde a reforma trabalhista, esse é um tema bastante polêmico, né? Então, as empresas vivem perguntando para a gente se o pagamento de prêmio tem ou não incidência de INSS. E aí a Receita Federal expôs mais uma vez o entendimento dela sobre isso, e esse entendimento da Receita, ele está vinculado, ele está alinhado ali com o que a gente tem observado nas jurisprudências sobre esse assunto, tá? Então, o que a Receita Federal, afinal, ela falou? Ela falou que o pagamento de prêmio não tem incidência de INSS, desde que ele tenha ali desde que seja realmente um prêmio. E o que é realmente um prêmio? O prêmio é quando a empresa paga ao funcionário por um desempenho superior ao esperado. Então, o que é o prêmio? O funcionário fez uma atividade aqui, ele teve um desempenho bom, vou premiá-lo. O funcionário fez uma atividade que não estava no escopo dele, vou premiá-lo. Então, o prêmio ele não pode estar vinculado à comissão, por exemplo, a metas de produção, nada que já foi esperado não pode ser vinculado a prêmio. Então, o prêmio tem que ser realmente algo inesperado, algo que o funcionário está recebendo porque teve um desempenho superior ao esperado. Pode passar, Sandrinha. Então, aí aqui a gente trouxe a documentação necessária para fazer o pagamento de prêmio sem incidência de INSS. Então, ali ter quais foram as metas definidas previamente para esse colaborador, referente ao desempenho dele, tá? Não metas de comissão e produção, realmente é do desempenho. Ter ali um documento, uma ata ou um comunicado interno formalizando a decisão de premiar. Esse documento não necessariamente precisa ser disponibilizado para o funcionário, ele pode ser só interno da empresa mesmo. E se for pagamento em dinheiro, ser registrado em folha de pagamento. Por mais que não tenha ali incidência de INSS, o imposto de renda tem incidência sim, independente da forma de pagamento independente do prêmio, ele vai ter incidência de imposto de renda, então precisa constar na folha de pagamento. Tá bom? Pode passar, Sandra. Alguma dúvida desse item? Acredito que não, e depois a gente pode deixar as dúvidas para o final. Aí acho que é mais tranquilo para a gente responder. Tá bom. Beleza. A gente teve um outro. Acho que tem alguém com o microfone. A gente tem uma outra solução de consulta da COSIT, que foi disponibilizada pela Receita Federal recentemente, que é referente ao JURAT. JURAT, para quem não sabe, ele é uma alíquota de INSS patronal para as empresas do lucro real e do lucro presumido. O JURAT, a alíquota dele é através do CNAE da empresa. E aí aqui a Receita Federal esclareceu para a gente que o CNAE utilizado para identificar o JURAT não é o CNAE preponderante da empresa. Esse é um tema que também gera bastante discussão e a gente recebe bastante consulta sobre isso. O JURAT, ele precisa ser calculado com base no CNAE onde está a maior parte de empregados, de funcionários, e não aonde é o CNAE preponderante que está ali no CNAE, no cartão CNPJ da empresa. Tá? Então, o que acontece? As empresas, a maior parte delas, tem vários CNAEs ali
presentes no cartão CNPJ. E não necessariamente aquele que está como KNAI preponderante é o que vai ser usado como base para identificar a alíquota desse GILRAT. Então, precisa ficar atento nisso. Abrir lá o cartão CNPJ, ver quais são os KNAIs que está ali no cartão e verificar desses KNAIs qual é onde está a maior parte dos funcionários, para aí sim utilizar esse KNAI para fazer o pagamento do GILRAT ali mensal, que é o encargo patronal das empresas do lucro real e presumido, tá? Então, gera essa confusão e a Receita Federal trouxe mais uma vez esse esclarecimento recentemente e a gente está trazendo para vocês. Pode passar, Sandrinha. Aqui a gente tem uma notícia, né, que o governo libera o Manual de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é o GRO. Isso daqui, pessoal, mais uma vez, tá? Mais uma movimentação a respeito da NR1. Então, o que o Ministério fez? O Ministério do Trabalho, ele gerou esse manual, é um manual que tem pergunta e resposta, tem ali os conceitos, e aí ele vai trazer mais clareza, vai trazer mais diretriz para empregados, empregadores e profissionais de saúde e segurança do trabalho sobre a NR1, que é a NR de saúde mental, sobre a carga de trabalho, assédio moral, assédio sexual. Então, vale a pena, eu coloquei o link aqui embaixo, vale a pena acessar esse link, dar uma olhada nas diretrizes que o Ministério do Trabalho está trazendo para a gente conseguir fazer o gerenciamento desses riscos psicossociais. Tá bom? Lembrando que a NR1 ela vai começar a valer a partir de maio agora. Então, a gente falou tanto disso e o prazo já chegou. Acho que são esses, né? Ah, tem mais um. Então, a gente tem mais um tema aqui, que na verdade é mais uma notícia também. Então, esse ano, a consulta dos rendimentos das fontes pagadoras, que é o informe de rendimentos, ele está disponível para acessar direto ali no GovBR, no ECAC. Então, para os empregados que ainda não receberam o informe de rendimentos, a consulta já está disponível lá no GovBR, no ECAC, e já consegue acessar diretamente, sem ter recebido o documento. Já está automatizado o processo. Acho que do trabalhista são esses, Sandrinha. Obrigada, Lê. Lembrando que a gente está correndo Finalizamos. contra o tempo, né, Lê? Porque daqui a pouco passa o prazo da gente entregar a nossa declaração de imposto de renda à pessoa física. Então, corremos contra o tempo. As empresas que ainda não disponibilizaram, né, fiquem atentas. Os colaboradores também fiquem atentos, né, para solicitar a empresa, porque agora o tempo é crucial. E a gente está vendo muito colaborador, muito pessoa física entrando em malha, né, conforme as divergências que estão acontecendo. Então, não é só transmitir, não é só entregar, mas também estar acompanhando, porque esse ano muita coisa mudou. Então, vamos ficar atentos, nós, pessoas físicas, né, em relação a esse processo. Obrigada, Lê, pela participação. Eu que agradeço. Vamos entrar um pouquinho no contábil, tá bom? Esse mês agora e o mês que vem, o que vocês vão ouvir falar de ECD e ECF é brincadeira, né? Cada mês que muda, a Receita Federal nos fala, ó, novo layout, ó, nova versão. Então, a gente tem que ficar muito atento às informações que a gente tem recebido da Receita Federal. Estou fazendo um arquivo no layout da ECD, no layout da ECF, antes de transmitir. Temos que verificar se não teve uma nova versão. Por quê? Todo mês, toda semana, a gente viu que o ano passado, no último dia de entrega de ICF, teve alteração. Então, temos que ficar muito atentos. Então, a gente sempre vai estar trazendo mesmo para a atenção dos nossos clientes que estão aqui com a gente, dos nossos convidados. Então, a gente tem a versão da ECD que não foi mudado o layout, continua no mesmo layout, mas tem vindo várias versões. Então, a gente já está na versão 10.3.5 e pode ser que até o finalzinho ali de junho ainda mude. Então, vamos ficar atento a essas novas versões que vão vir sendo atualizadas. Em específico, essa versão, né, tem aquele campo específico agora do CNPJ alfanumérico. Então, a gente tem visto desde o ano passado as alterações que iam ter agora em relação ao CNPJ, né? E agora também na ECD tem esse campinho específico para as empresas que forem a partir de agora terem um novo CNPJ, também incluir essa informação. A ECF a gente já trouxe o mês passado, mas a gente traz novamente que, por enquanto, a única alteração ainda está no registro Y730, que são em relação às deduções do imposto de renda e contribuições e do P300 e do Y570, né, que são os retidos e contribuições que a gente pode deduzir do imposto de renda e contribuição.
Então, basicamente, assim, da SF, o que tem mudado mesmo é a versão, mas o layout ainda se mantém no 12 também. Trazendo um pouquinho, né, do IFRS 16, depois eu até convido o Lincoln para poder ajudar a gente um pouquinho desse tema, que ele é expert nesse tema, né, Lincoln? Então, basicamente, o IFRS 16, né, ela trouxe mudanças estruturais para a empresa. Então, uma empresa bem estruturada, né, consegue se adaptar e se adequar aos impactos que está tendo a IFRS 16, que não é de hoje, já vem desde o ano passado, né, essas alterações. Ela trouxe mudanças de balanço nas obrigações, certo? E a empresa bem estruturada, ela consegue se adequar, né, em relação ao IFRS 16. Lincoln, se você quiser contribuir um pouquinho, por gentileza. Sim, eu preciso contribuir nesse tema pelo seguinte motivo, pessoal. O IFRS 16, quem sabe, é o acrônimo de International Financial Report Standard, que equivale ao nosso CPC lá nos Estados Unidos e que trouxe a norma internacional de contabilidade. Então, a sua equivalência de IFRS 16 é o nosso CPC 06 R2, que é a revisão 2. Então, veja, pessoal, por que nós temos esse impacto na contabilidade em contratos de arrendamento, a contabilização de contrato de arrendamento? Porque todas as empresas de auditoria, todas as empresas de controles internos e os próprios contadores, eles muitas vezes se deparam com falta de controle dos contratos de longo prazo, contratos de arrendamento. Mais especificamente aonde, pessoal? Em prazos, carências, taxas de desconto e os prazos contratuais bilaterais, sinalagmáticos, né? Aquilo que é contratado entre as partes. A contabilidade, ela simplesmente registra os atos e fatos que aconteceram na empresa. Só que como a gente fala de contrato de longo prazo, arrendamento, que tem taxa de carência, permutas com torna, cobrança de juros, juros simples, juros compostos, multa punitiva, nós vemos que não há um controle bem feito nessa área de controles internos. Então, todas as obrigações do IFRS 16 foram mantidas, entretanto, eles estão reforçando que as empresas precisam fazer um teste de maturidade da controladoria, que é o quê? É justamente esse aumento de monitoramento constante dessas premissas que nós conversamos, que é taxa de desconto, prazo contratual, período de carência, descontos concedidos, amortização, acordos e verbas indenizatórias. Então, pessoal, o que você precisa fazer? Quem tem contrato de arrendamento contratado, então está lá no seu passivo, ou quem tem contrato de arrendamento concedidos, que está no seu ativo. Você tem que ter processo estruturado para isso. Você tem que ter um compliance muito bem feito, porque contrato de arrendamento, nós estamos falando de inúmeros tipos de compliance. Nós estamos falando de financial compliance, porque você tem controle financeiro. Nós estamos falando de tax compliance, porque você tem controles tributários. Nós estamos falando de legal compliance, porque você tem controles de instrumentos contratuais, principalmente se no IFRS 16, nosso equivalente CPC 06, você tiver termos aditivos contratuais no contrato de arrendamento. Então, pessoal, o que mudou na essência? Melhorou a forma de controles e reconhecimentos, mas o todo ainda está lá. Não teve mudança completa da norma, não teve revogação de norma, não. Ele só aperfeiçoou. Então, eu convido você que é ativo ou passivo nesse tema a fazer a leitura cuidadosa disso daí, tá bom? Principalmente os contadores que aqui estão. Isso aí, Sandra. Obrigadão, Lincoln, sempre contribuindo com excelência. Bom, vamos lá para o fiscal, né? Joyce, eu vou deixar um tempinho bom para você, hein? Porque eu acredito que seus temas também estão bem relevantes esse mês.
A gente quer saber, Joyce, tem ou não tem o regulamento aí? Saiu ou não saiu? Então, acho que é a espera que todo mundo está angustiado, todo mundo aqui na expectativa. Mas vou deixar para todos, né, ficarem Bom dia. ansiosos. Vai ter que esperar chegar na minha parte. Deixa Não todo vou mundo falar. ansioso, Joyce. Segura, Joyce, segura. Quem quer saber, fica. Obrigada, Joyce. Bom, falando um pouquinho, né, de FD-REINF, né, então a gente verificou aí no fiscal, não só fiscal, mas também na parte trabalhista, previdenciária, né, algumas alterações em relação ao FD-REINF, né, atualizações, mudanças técnicas, mas o que basicamente trouxe tanto o manual de orientação quanto a nota técnica 1 de 2026 foi em relação à unificação da apuração, né, tanto de contribuições previdenciárias como as retenções do IR, CSRF. Então, hoje eles são unificados, ok? Tivemos também a alteração ali em relação a alíquotas do RAT, né? Que foi a RAT ajustada. Quem tem aí na sua folha segurado especial, segurado que envolve ali a alíquota do RAT específica, também tem essa alteração da REINF. E também independência de séries do R2000 e do R4000, que envolvem setores específicos, que conseguem fazer agora a segregação, né, tanto do R2000 quanto do R4000, e fazer a movimentação dessa comunicação sem ser essa interligação que antes tinha, tá bom? Então, esse aí é um aspecto, fazer uma leitura com calma, verificar sistema, porque algumas empresas já fizeram essa análise, esse sistema anteriormente, mas com essa nova técnica, esse manual de orientações, tem que verificar como estão os sistemas para ver se não está calculando principalmente o ratio de segurado especial divergente, tá bom? Bom, FD e contribuições, reduções e tabelas. Meu Deus do céu, Sandra, final de abril foi, de março para abril foi uma loucura, né? Porque o governo não sabia que aqueles itens que eram alíquota zero, né? Alíquota que a gente sempre considerou como alíquota zero, se ia colocar na nota fiscal 0,6, se ajustar no FD e contribuições, se iria ter uma alíquota diferenciada para os itens, né, que eram da alíquota zero. Então, a gente teve uma movimentação quase no último dia ali do mês, né, de março para abril, falando: deixe a nota fiscal com CST 06, do jeito que foi, só coloque uma mensagem, né, na nota fiscal, e vai ser feito toda a ajuste em si no FD, contribuições. Nós temos clientes que estão aqui com a gente hoje, né, e foi uma luta, então eles que estão aqui já sabem como que foi. Então, a gente trouxe agora, já que decidiu, teve perguntas e respostas, que orientou os nossos contribuintes, pode manter com CST 06. Trouxemos agora também a atualização do FD contribuições, tá bom? Que um desses itens é em relação a esse ajuste, né, que agora foi feito ali da redução linear, né, dos 10% em relação a esses itens, alíquota zero. Então, vai ser feito diretamente no M220, no M620. Então, para poder fazer esse ajuste que não precisa ser feito na nota fiscal, tá bom? Tivemos também a atualização da tabela 4.3.10, que envolve ali as alíquotas de insumos da indústria química e petroquímica, conforme as alterações da Lei Complementar 228, tá bom? Então, nossos clientes que são de indústria química, ou os convidados que estão aqui, que são de indústrias químicas, que têm insumos de indústria química, são vários insumos, vários itens que tiveram esse refleto de alteração de alíquota, ok? Então, tem também agora a nova atualização da tabela do FD Contribuições e também a atualização da tabela para óleo diesel específico. Então, são várias alterações que teve ali de tabela da Lei Complementar 224-225, que estão impactando agora no FD Contribuições, ok? Trouxemos aqui também uma orientação. Nossa, a contribuição aumentou, meu Deus. Não, fiquem calmos, é só para instituições financeiras. Como temos que trazer de meio geral, porque nós temos convidados, clientes de instituições financeiras, né? Então, a gente precisa também orientar que a Receita Federal estabeleceu novas alíquotas da contribuição, que começou a ser vigente já em abril. Então, os bancos terão tributação de 20%, enquanto seguradoras e cooperativas de crédito pagarão 15%. O restante das empresas mantém-se a alíquota de 9%, não teve alteração, tá bom? E também o IR sobre juros para 17,5% no momento do crédito, mas isso aqui a gente trouxe meio que geral para os nossos clientes e convidados que estão aqui,
das instituições financeiras para ficarem atentos a essas mudanças que já aconteceram agora no mês de abril, tá bom? Nova cena do ICMS São Paulo. Meu Deus, substituição tributária. Termina ou não termina, né? Continua ou não continua? Reforma tributária vai eliminar a substituição tributária ou não? Então, a gente ainda está num passo, né? Então, a gente teve alguns itens que lá em janeiro já tiveram, já saíram da substituição tributária, foram para o regime normal, igual a gente já vem trazendo desde o comecinho do ano para os nossos clientes, os nossos convidados. E agora, em abril, também teve novos itens, né? Que estão ali elencados na perfumaria, produtos de perfumaria, higiene pessoal, dermocosméticos, que saíram da substituição tributária em São Paulo. Então, eliminou-se a substituição tributária dentro do estado de São Paulo, porém, se torna ali o regime normal de apuração. Então, tem que começar a tributação do ICMS normal. Lembrando que é no estado de São Paulo. Se você está mandando para fora do estado, se ainda tiver o protocolo com aquele estado, ainda precisa aplicar a substituição tributária, tá bom? Lembrando também, conforme a gente já falou anteriormente, sobre o estoque que você tem de substituição tributária. Então, se você tem aquele estoque, levantar o valor que você tem, o crédito que você tem, e depois fazer a apropriação conforme um cálculo que a próprio Estado de São Paulo já elencou lá, para que consiga os contribuintes fazer esse cálculo e levantar o valor correto e fazer a distribuição em parcelas como se fosse um SIAP, para que não se perda o crédito de instituição tributária, tá bom? Nota de débito e crédito no ajuste CINIEF. Nossa, quanta mudança teve esse mês. E começa a valer a partir de agora, esse ajuste CINIEF 49 de 2025. São Paulo está adorando fazer alterações, né? São Paulo, com faz, então a gente tem que ficar muito atento a essas alterações. Lembrando que tudo é um passo para a reforma tributária. Então, a gente tem ali o passo que está indo para a reforma tributária, mas o dia a dia continua com muitas mudanças. A gente tem visto que esse ano as alterações e as mudanças que estão acontecendo são até maiores do que muitos outros anos anteriores. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas alterações que estão acontecendo, tá bom? Então, o ajuste CINIEF, ele estabeleceu normas para a emissão da nota fiscal para alguns casos específicos, entrega futura, perda de estoque, recusa de mercadorias. Quando você está montando o seu sistema, então, já tenho que ajustar, porque a partir de maio já começa a valer, então eu preciso ter a agenda do pessoal do meu sistema para poder verificar se está tudo ok, se minhas notas fiscais vão conseguir sair com essas informações que precisam sair. Então, o primeiro ponto, tenho que ter uma agenda do meu sistema, tenho que atualizar o meu sistema para que as minhas notas saiam corretamente, certo? Basicamente, as finalidades que a gente vai ter aqui é a nota de débito com código 6 e nota de crédito com código 5. E cada tipo de operação vai ter a sua nota específica. Então, vamos entrar aqui meio que resumidamente, até para vocês entenderem e verificarem se o sistema está fazendo corretamente. Então, a gente tem ali pagamento antecipado, venda para entrega futura com pagamento antecipado. O tipo de nota de débito é o tipo código 6, ok? Então, uma nota de débito e que vai ser emitida com código 6. Então, vai continuar tendo o CFOP 5922, CFOP 6922, sem destaque do ICMS, mas vai acompanhar a transação financeira, tá bom? Então, uma nota fiscal normal, mas com nota de débito com código 6. Temos também aqui em relação à perda de estoque, abaixo de estoque por extravio, a famosa 5927, CFOP 5927. A diferença é que o contribuinte vai emitir uma nota de saída de débito com código 6, com o CFOP 5927, informando a justificativa no campo, né, em relação que essa nota de débito é perda de estoque, baixa por extravio, perecimento, furto ou roubo, ok? Temos também a redução de valores ou quantidade, quando a gente não consegue mais cancelar uma nota fiscal original. A gente sabe que tem o prazo de cancelamento, mas por algum motivo eu não consegui mais fazer o cancelamento. Então, a gente tem a opção de emitir a nota de crédito 4, onde o código vai sair como 5, com o CFOP inverso da operação original, tá bom? Normalmente, outras entradas para poder justificar aquela operação. E aí é uma nota de crédito. Temos também a anulação parcial, que pode ser parcial,
para tanto contribuintes quanto não contribuintes. É uma nota de débito, que, código, né, que no caso é o 6, só que o código que se usa é o 09, retorno por recusa parcial na entrega. Então, o que a gente orienta? O sistema tem que estar rodando certinho. E vocês fazerem a validação e conferência se está realmente saindo conforme o ajuste CNIEF 49 de 2025. A partir de maio começa a valer, lembrando que é um passinho também para a reforma tributária, tá bom? Novos esquemas do portal CTE, então, do mesmo jeito que tem alterações na nota fiscal, a gente também tem alterações na CTE. Então, foram lançadas as notas técnicas 2025-001 e 2026-001. Ela introduz campos para vinculação de pagamentos ao documento fiscal, porque a gente está sabendo agora que o split vem aí. Então, eles já começam a ter essa movimentação desses campos específicos no CTE também, igual tem na nota fiscal eletrônica, para que os contribuintes comecem já a ajustar esses campos específicos. Então, aqui vai ter a introdução da vinculação de pagamento, eventos específicos para o registro de cancelamento dessa vinculação. Então, tem as transportadoras que estão aí, ou mesmo os clientes que recebem o CTE, tem que ficar atento a essas novas alterações à estrutura desse arquivo. Combinado? Lei complementar que não muda, né? Então, a lei complementar que foi um caos aí na nossa vida de tantas alterações, né? Tivemos também em relação ao fundo rural. Então, as empresas, produtores rurais, ou as empresas, pessoas jurídicas que pagam o fundo rural, pelo menos que eu me lembre, né, não tivemos alteração por muitos tempos em relação às alíquotas previdenciárias, ao RAT em relação ao fundo rural. E com a lei complementar 224, né, de 2025, ela teve esse acréscimo de redução de 10%, igual teve no presumido, igual teve na alíquota zero de alguns itens. Então, a partir de abril, já passou a valer para pessoa rural, produtor rural, pessoa física e para segurado especial, um aumento de 10%, tanto na contribuição previdenciária quanto no RAT. O Senar, para nenhum caso, tem essa alteração. O Senar continua em 0,20. Lembrando que muitas vezes são guias separadas. E o produtor rural, pessoa jurídica, também teve um aumento na contribuição previdenciária e no RAT. O Senar também não teve essa alteração. E a gente sabe que é um impacto muito grande, né? Porque o produtor rural em específico, ele tem condições, né, específicas, tem ali muitos informações que o fisco dá de, seja um ajuste, seja um benefício. E com esse aumento do fundo rural, acaba tendo um impacto muito grande, tanto para o produtor rural, pessoa física, quanto para as empresas também que pagam pessoa jurídica do rural, tá? Então, somente para ficar atento em relação ao fundo rural. Ô, Sandra, e como eu disse, né, eu estava lá em Jaú falando para 80 famílias de produtores rurais, a maioria produtores de cana, né? E veja, no meio rural existem muitas dúvidas sobre os impactos das mudanças tributárias, o que IBS e CBS vai acontecer para os produtores rurais. Muito produtor rural já criou as suas holdings por questões tributárias. E aí eles foram, as famílias, né, dos produtores vieram no final do evento falar comigo. E agora, o que eu faço? Eu estou com a holding criada lá. Era só para fins tributários, não era sucessão até então, não era blindagem patrimonial, né? Então, veja, aqueles que estão aqui conosco, que conhecem produtores rurais, pessoa física ou jurídica, que conhece empresário do agronegócio, eu acredito fortemente que você precisa avisá-lo. Olha, eu estava numa reunião técnica e falaram que está mudando muita coisa na tributação do produtor rural. Já teve uma 1º de abril e não é mentira. Já teve uma 1º de abril e você vai ter que se adequar. Tinha a ver com fundo rural, tinha a ver com impactos colaterais, mas vai ter uma muito maior, que é de IBS e CBS. Para aqueles que possuem CNPJ, para aqueles que são obrigados a rever preço, para aqueles que estão comprando insumos para suas lavouras, que está comprando ração para o seu gado, para quem é da agropecuária. Então, pessoal, muitas coisas da cadeia da produção rural vai deixar de ser beneficiada. Então, eu acho que está na hora
de você chacoalhar, de você chamar os produtores rurais. E muitas vezes, Sandra, o empresário que é industrial, que ele é do comércio, é uma comercial exportadora, é um prestador de serviço, ele atingiu um nível de vida que ele já está comprando terras em Minas Gerais, ele está investindo no Centro-Oeste, em Goiânia, ele está comprando terras no interior e está começando a cultivar, ainda que em forma de arrendamento ou terceirização, produção rural. Então, este empresário industrial, ele tem que estar por dentro da tributação da produção rural. E a Voller pode ajudar ele nesse sentido também. Então, você que está aqui conosco, convido você a ver todas essas mudanças na produção rural também, tá? Além da sua própria empresa. Isso aí, Sandra. Isso mesmo, Lincoln. Bom, a Receita Federal também mudou algumas regras de compensação tributária, tá? Então, teve a IN da Receita Federal 2314, que alterou os procedimentos para restituição e compensações de tributos federais. Alguns dessas alterações, alguns desses ajustes feitos pela Receita Federal, foi em relação ao limite mensal para uso de créditos judiciais superiores a 10 milhões. Então, quem faz a compensação e utilizava um valor acima de 10 milhões de modo integral, agora não vai conseguir mais. Então, a Receita está fazendo de uma maneira para que seja parcelada mensalmente. Isso pode ter impacto de caixa para essas empresas que têm esse limite mensal que pode ser utilizado acima de 10 milhões. Então, tem que ficar atento a essas empresas que estão com essas compensações integral, que agora não pode mais, tem que ser feita mensalmente. Tivemos também em relação a norma ampliou, né? Então, até no gloss ali de créditos em relação às compensações que não têm vínculo com a atividade econômica da empresa. Então, a Receita está bem atenta agora ali em relação às compensações e já está mandando comunicados, já está fazendo glosas de crédito. Então, tem que se atentar também. Não é atividade econômica, já vai ser ali convocado pela Receita para prestar informações porque está utilizando créditos que não fazem parte da economia da empresa, do final da empresa. Pedidos de ressarcimento, a gente já sabe que tem que transmitir a ICF, para depois a gente conseguir fazer a compensação de saldo negativo. Porém, tem empresas que fazem a retificação, não acontece transmissão correta e já fazem a compensação de saldo negativo. Tá? Então, a Receita agora está, e lembrando que não são empresas do Simples, são empresas do Real e empresas que fazem esse processo. Então, tem que se transmitir a ICF, seja ela a restituição também, para conseguir esse saldo. Uma coisa que eu acho que todos já sabem, mas é um reforço. E o reintegra, né? Que é o ressarcimento ali que a gente tem em relação aos resíduos, né? Das exportações. Então, o reintegra precisa estar, precisa ter a informação da DUI e não só da ADI que tinha antigamente. Então, teve algumas alterações ali em relação à compensação tributária que a Receita Federal trouxe e que os contribuintes precisam ficar atentos. Tivemos também uma informação do Siscomex, que liberou um simulador do cronograma de obrigatoriedade da DUIMP. Lembrando que a DUIMP ela está vindo de forma gradual, certo? E para poder fazer a validação, verificação, se a empresa já está obrigada ou não, como que é o processo da DUIMP em específico, trouxemos aqui o link desse simulador. Ele é bem simples, eu entrei para validar, então ele é bem simples, não existe muitas informações divergentes, que é complicado, é um processo simples. Então, pode usar esse link que vai conseguir verificar ali se a obrigatoriedade da DUIMP, lembrando que é de forma gradual, então tem empresas que ainda não estão obrigadas. E para finalizar aqui, a gente trouxe a dupla tributação entre Brasil e Japão. Então, existem países, né, que têm ali o acordo entre Brasil e aquele país em específico, e agora, né, a partir do ato declaratório 4 de 2026, que esclarece que o tributo japonês está abrangido pela Convenção Brasil e Japão para que não ocorra dupla tributação. Então, empresas aí que têm vínculo com o país Japão, né? Então, precisa se atentar para que não ocorra também a bitributação, porque já tem também o acordo, o tratado bilateral, que já começou a valer a partir do dia 1º de abril, e não é mentira, igual o Lincoln falou. O que o legislador tem com 1º de abril? É tudo 1º de abril? Publica 1º de abril, vai publica. Lincoln, quer compartilhar um pouquinho dos nossos ecossistemas da Voller?
Vamos, enquanto eu falo sobre isso, pessoal, nós estamos em 39 pessoas, logo mais a gente vai entrar em reforma tributária, mudanças da legislação que impacta o seu negócio. Lembra que a reforma está vindo com várias mudancinhas aí que você tem que ficar atento. Enquanto isso, eu quero ensinar você a compartilhar esse link aqui com o seu colega. Então, olha só, nós vamos entrar em temas tão relevantes quanto, e a chance de você chamar o colega do seu escritório, chamar o seu chefe, chamar o seu liderado, chamar a sua equipe para participar dessa reunião aqui. Ai, como eu faço isso, Lincoln? Olha só, presta atenção aqui, ó. Você que está no chat aí, procura onde está escrito pessoas, lá em cima, lá, ó. Você que está aí conosco na tela, está lá, pessoas, lá em cima. Aí você vai clicar em pessoas, tá vendo? Aí, ao lado direito, vai aparecer compartilhar convite. Compartilhar convite. Aí você clica no compartilhar convite. Aí tem lá, copiar link da reunião. Quando você clicar aí, a sua máquina já copiou o link. Agora é só você entrar no WhatsApp da sua equipe, é só você entrar no WhatsApp dos seus conhecidos e falar: entra nessa reunião que eles vão falar sobre reforma tributária. Entra nessa reunião que eles estão atualizando toda a legislação. Combinado? Você que não conseguiu, estar com dificuldade, fala com a gente aqui no chat que a gente coloca esse link para você copiar também. Eu vou fazer melhor. A gente já coloca o link para você copiar. Tá aí no chat. Quem quiser, só copia no chat e manda para o coleguinha. Olha aí, enquanto você vai convidando as pessoas a participarem, nós vamos falar um pouquinho da Voyler, tá? De forma bem objetiva. Se você está procurando uma empresa para fazer auditoria de controles internos, auditoria de balanço, auditoria para dissolução de sócio ou para entrada de novo sócio, nós fazemos toda due diligence, toda auditoria para comprar e vender empresa, toda auditoria de balanço, o que você precisar, a Voyler tem em aspectos de auditoria, todos cadastrados aí devidamente nos órgãos CNAI, etc. Tributário estratégico, tudo que envolver implantação de reforma, planejamento tributário, você quer fazer uma análise, um diagnóstico tributário, transfer price, se você for multinacional, como a Sandra disse, né? Tem uma multinacional japonesa, tem contato com Estados Unidos, Japão, Alemanha, não importa, nós fazemos o transfer price para você. Além da recuperação de crédito, muita empresa está precisando de caixa. Muita empresa quer aproveitar esse momento aqui, ó, que vai começar a chegar a reforma tributária e quer utilizar todos os créditos que estão nos seus balanços, quer utilizar todos os créditos que estão nos seus livros. Então, agora é o momento de fazer isso. Olha, tá chegando convidado, tá aí Silvia Araújo com a gente. Parabéns, quem convidou a Silvia. Vamos lá, capital humano, tudo que você precisar de RH estratégico. Lincoln, eu sou pequeno, eu não tenho porte para ter um RH. Você pode terceirizar o seu RH com a gente. Ah, Lincoln, eu só quero uma consultoria para o meu DP começar a entender o que é um RH. Nós damos essa consultoria. Eu quero treinamento. Lincoln, eu quero treinamento de RH. A gente dá um treinamento de RH para sua equipe. Eu quero recrutamento e seleção. Também. Educação corporativa. Nós, todos os temas que a gente conversar aqui, pessoal, todos os temas que a gente conversar aqui, nós temos profissionais que podem oferecer treinamento à sua equipe, treinamento em company, personalizado, com exemplos concretos. A nossa agenda de treinamento aqui é vasta. Então, se você precisa de alguma coisa, se você precisa capacitar a sua equipe, levar ela para outro nível de conhecimento, nós adoramos aprender e ensinar todos os dias, tá bom? Consultoria societária, fusão, cisão, incorporação, aquisição, extinção de estabelecimento. Pode nos procurar que nós temos advogados especialistas no mundo corporativo. E, por fim, tudo que envolve estratégia e governança corporativa. O que é isso, Lincoln? Você quer preparar a sua empresa para ser vendida, investida, expandida, crescer ou sucedida por familiar ou não, se você quer preparar a aposentadoria dos sócios, colocar um time de CEO, CFO, se você quer preparar a empresa para ser
franquia no futuro. Se o sonho do sócio é fazer um IPO na Bolsa de Valores, ela precisa ter governança corporativa. Se você quer aumentar lucro, aumentar caixa e gerir bem as pessoas, governança corporativa. Nós somos uma empresa especializada nas pequenas e médias empresas, temos algumas clientes grandes também, mas a gente não compete com grande, não compete com Big Four nesse assunto. Nós somos especializados em pequenas e médias empresas, preparando ela para crescer, mas crescer sem dó mesmo, é crescer pra caramba. É isso que a gente faz em governança, tá bom? É isso aí, Deus abençoe. Vamos lá? Joyce, animada? A expectativa, como que estamos, Joyce? Eu estou animada todo dia. Não sei se o pessoal está esperando. Aí, Eu falar de reforma tributária é qualquer lugar. Fica à vontade. Café, reforma, o chopp, é o mesmo assunto, não muda. Então, vamos lá. Com a primeira notícia aí, né? Que foi eleito presidente do comitê gestor no dia 7 de abril. Ah, Joyce, mas o que interessa para a gente isso? Foi eleito o presidente eleito foi o Flávio César Mendes de Oliveira. O Flávio, atualmente, ele é secretário da Fazenda do estado do Mato Grosso do Sul. Alguém trabalha aí com o Mato Grosso do Sul? Sandra, qual a experiência que você tem aí na área fiscal com Mato Grosso do Sul? Pessoal mais antigo aí da área fiscal? Nossa. Mato Grosso do Sul é um estado complexo para trabalhar, é um estado mais rígido, que já está acostumado em cruzamento digital operacional. É o Rio Grande do Sul, né, Joyce? A gente brinca com outros países, né? Ele também é presidente do CONCEFAS. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que espera de IBS é uma fiscalização rígida, tá? Então, para a gente ter um olhar aí na reforma, que é o que a gente já está falando, que não vai ser brincadeira, vai ser cruzamento com IA. Então, assim, no começo vai ser muito instrutivo no sentido do que foi feito errado, vai ter 90 dias para ajustar, porém, gente, não vai ter onde brincar, no sentido de que as empresas terão que se profissionalizar cada vez mais, tá? Então, é muito importante aí, e ele foi eleito por unanimidade, tá? Então, anotem o nome aí do Flávio César Mendes de Oliveira. É esse o cara aí, esse é o homem que está responsável pelo nosso regulamento, né? Que não saiu ainda, tá? Estamos aguardando. Já temos informações que não será o regulamento, será os regulamentos. Então, possivelmente que saia depois ajustando no mínimo mais uns 3, tá? Então, vai ter ainda cenas do próximo capítulo, primeira e segunda série. Pode passar, por favor, Sandra. Vamos continuar na expectativa, né, Joyce? Na expectativa. Grande Flavinho. Estou aqui mandando um WhatsApp para ele, dando os parabéns. Manda um WhatsApp para ele. Flavinho, parabéns, cara. E aí, olha como né, que como a leitura, ela é a leitura de seu Flávio, né, para a gente que já trabalha na área faz tempo, já traz esse negócio de foi comunicado, né, a eleição do Flávio, e já veio outra publicação. Olha só, novo regulamento do IBS prevê regime especial de fiscalização rigorosa. Então, o que ele já veio trazendo? Olha, vai ter uma fiscalização rigorosa e foi instituído o REF. O que é o REF? É o regime especial de fiscalização. É uma lupa, né? Uma lupa no sentido de monitoramento. O que é isso, né? É um regime que eles vão ter um olhar especial para aqueles contribuintes que eles já sabem que a figurinha carimbada
ou que já apresentou algum indício fraudulento, que a gente fala, né? Então, ele coloca aqui, ó, que ele vai aplicar esse REF, esse monitoramento, para empresas que eles detectaram alguma obstrução à fiscalização, indício de fraude, empresas laranjas. Então, o que ele vai fazer? Olha, acendeu uma lanterna aqui, essa empresa aqui está esquisita, vamos jogar ela aqui, ó, no monitoramento do REF e vamos acompanhar. Então, o negócio está ficando cada vez mais divertido no sentido de que vamos ficar esperto com o sistema, com aquela conversa de, olha, a gente sempre fez assim, nunca deu nada, né? E tem até uma entrevista com o Ângelo Diágeles, né? Ele fala que ele é secretário da Fazenda do Estado de São Paulo há muitos anos, e a pessoa pergunta para ele assim, olha, sempre foi feito assim, né? O pessoal questiona, né? Por que não chegou a fiscalização? E ele falou assim, não chegou porque não tinha pessoas suficiente para fiscalizar. E não tínhamos tecnologia para tanto. Agora temos. E agora vamos pegar e vamos multar. Então, assim, esquecer, entrar na reforma com outro olhar, com o olhar de que estamos em 2026, um ano de planejamento. A empresa ela já sabe, ela já tem esse radar do que pode dar problema, já refazer processo, já ter um olhar de tentar andar o mais certo possível para não ter problema em 2027. Certo? Pode passar. E aí, o que saiu também? Saiu a tabela de meio de pagamento nas notas fiscais, né? Então, agora ele vai ter lá o meio de pagamento. O que é esse meio de pagamento? É por Pix? É por boleto? Né? É um meio de pagamento unificado para identificar. O que eles querem identificar? É uma preparação para o split payment. Certo? Então, quando a gente fala que os ajustes CNF, as mudanças que a gente está tendo agora, por quê? Está tudo andando em conjunto para a reforma tributária. Então, por que agora eu tenho nota de débito para o CFOP 5922? Na reforma tributária não tem 5922, não tem entrega futura. Na reforma tributária é antecipou pagamento, IBS, CBS. Então, eles estão meio que fazendo uma junção das operações para poder andar coerente até 2032. Pode passar, Sandra, por favor. Regulamento do IBS prevê primeira fase do split payment, PIS, boleto e cartões ficam para depois. Então, já foi comunicado de que a previsão do split payment, ele está na lei para janeiro de 2027, só que ele vai entrar meio que em termos de teste, não vamos falar teste, ele vai entrar na primeira fase para B2B, para CNPJ, entre CNPJ com CNPJ, operações B2B, e vai funcionar primeiramente para Pix, boleto e transferências. Então, para cartão de crédito, voucher, débito, para a segunda fase, tá? Pode passar, Sandra, por favor. A Câmara libera benefícios fiscais para áreas de livre comércio já em 2026. Então, a Câmara dos Deputados aprovou o PLP 77, que ele permite algumas concessões de benefícios fiscais para a área de livre comércio. Então, ele começa agora algumas restrições de responsabilidade fiscal, desde que haja previsão orçamentária. Então, eles abrem uma brechinha aí para alguns benefícios na área de livre comércio. É meio contraditório, porque para a reforma tributária, o intuito é daqui para frente extinguindo cada vez mais, mas eles estão ainda naquela divergência de receita. Então, abre algumas brechas, corta daqui, fica mais flexível em outros lugares, inclusive Zona Franca de Manaus. Pode passar.
Aqui eu trouxe um textinho que saiu até no portal da Reforma Tributária, um artigo falando que reforma tributária, restaurantes e um novo cardápio, né? Por quê? Quando a gente fala de reforma tributária, é muito interessante, porque a reforma tributária ela vem para transparência, fica mais fácil, mais simples, mas isso não quer dizer que ela vai ficar mais simples para todo mundo, para todos os setores. Por isso que voltamos a dizer o quê? Que a reforma tributária ela é uma análise individual. Para cada segmento é de uma forma, para cada empresa é de uma forma. Então, o que ele fala? No regime tributário, né, no caso de restaurante, o restaurante ele entra na DER, no regime específico, ele tem uma complexidade muito grande, né? Então, por quê? Quando ele vende uma bebida, uma cerveja, é um produto lá que ele já está na NCM, ok. Mas se ele prepara um drink, aí ele entra de outra forma. A preparação do alimento no restaurante tem uma complexidade muito grande, né? E de a gente ver e olhar a governança dessa operação. Então, quando falamos de reforma tributária, ela é simples para algumas empresas, ok, vai ser mais transparente, mas tem segmentos que terão que ter uma preparação num sentido mais técnico, né? E mais individualizado. Pode passar, por favor. A reforma tributária ficará ponto de bala para 2027. Essas notícias, tá? São notícias do portal da reforma tributária. Por quê? Eles estão vindo com viés de instrução, de comunicar o que está acontecendo. Então, o que ele fala? O novo ministro da Fazenda, o Dário Durigan, ele sinalizou continuidade na agenda econômica. Então, o que isso quer dizer? Que quando falamos que em 2027 vai entrar o split payment, vai acabar, vai ser extinto o PIS e COFINS, vai começar a apurar a CBS, é para 2027 mesmo, tá? A Receita Federal, junto com o Comitê Gestor, eles estão trabalhando fortemente para que isso aconteça. Então, temos que nos preparar e nos planejar agora em 2026, porque pensando que o regulamento saia por esses dias que ele está para sair, não sei quando, mas estamos esperando. Pode ser que ele saia hoje, pode ser que ele saia semana que vem. Aí teremos 4 meses já para não sermos multados, porque a obrigação ela está aí de cumprirmos, né? Então, ou seja, né, Joyce, o pessoal que está aqui, com a gente, eles têm que ter na cabeça o seguinte: a fala do ministro Dário Durigan está dizendo assim: se você ainda não se preparou para os impactos da extinção do PIS e COFINS em 2027 e o advento da CBS, você está atrasado. Se você não olhou o que vai acontecer com o seu fluxo de pagamento de impostos no split payment, você está atrasado. Se você não verificou e não estiver acompanhando através do seu comitê de reforma tributária dentro da sua empresa, qual vai ser a mudança de alíquota da CBS, que é a previsão aí para finalzinho do ano, você está atrasado. Então, aqueles que estão falando, isso daí não vai para frente, não. Isso daí não sei que tem. Isso daí vai ser prorrogado. O ponto de bala de 2027, que é a notícia que a gente traz, e isso que vocês precisam ter em mente, né? Mas a Voller está trazendo uma notícia que está escrita lá no portal, eu posso ler? Não, a gente traz a notícia aqui como um gancho para falar o que tem que ser dito. E o que tem que ser dito para você? Se você não fez as coisas que eu acabei de falar, se você não falou, calma aí, se não tiver mais PIS e COFINS ano que vem, eu vou ter CBS.
Qual a alíquota estimada da CBS que eu posso usar aqui para fazer uma simulação dos créditos? Qual é a minha cadeia de fornecedor e quais os créditos possíveis que eu vou poder tomar ano que vem? Se você não mapeou todas essas coisas, meu querido e minha querida, você está atrasado. E se o dono da empresa, o CEO, o CFO, o C-Level, está falando para você, calma, isso não é assim, talvez prorrogue. Você manda essa notícia para ele. Você falou, o ministro da Fazenda, ele deixou claro que está ponto de bala, que já estão indo para os finalmente. O presidente do comitê gestor, a Voller, falou que já foi eleito. O Lincoln mandou um WhatsApp para o Flavinho. E ele falou, é isso mesmo, Lincoln. Você entendeu? Então, pessoal, você que está aqui, a riqueza da nossa reunião é te alertar do que você tem que fazer. E eu vou te falar, se você fizer tudo isso que eu estou falando, você começa a se destacar dentro da empresa que você está, como um líder de projeto. Você começa a se destacar como um profissional que está à frente das coisas, que está se capacitando. Então, assuma essas coisas, pede ajuda. Vocês têm que pedir ajuda. Pede ajuda para a gente, pergunta. Não fique esperando reunião técnica, manda uma mensagem, tá bom? Porque a gente vai ter o prazer de ajudar você a crescer na sua empresa. E assim que tem que ser mesmo. Agora, se você é empresário e está aqui, aí, aí eu não preciso nem falar, né? Aí você tem que correr atrás disso mesmo, porque a intenção ela é muito grande. É o seu lucro, é o seu caixa, é o seu time que está em jogo, né? Não é isso, Joyce? Que a transição ela é gradual, os impactos dela não. Quando a gente faz simulação de precificação, simulação de crédito, muda drasticamente de um ano para o outro. É. Então, pode ser que a empresa ela comece em 2027 bem, 2029 já não nem tanto, ou vice-versa, ou vai ficar bom lá em 2033, cada caso é um caso. Ou na transição vai estar de acordo, depois não, então tem que se preparar. Tem que se preparar no sentido de já olhar, porque a reforma tributária, ela não está trazendo problemas para a empresa, ela está apontando os problemas que a empresa já tem. E quando a gente fala de nem sempre você vai trabalhar para se destacar, você tem que trabalhar para ir já acertando, né, para não ficar tão evidente também o problema e como está sendo o seu trabalho, né? Porque agora, quando a gente fala de gestão, não vai ser mais uma gestão focada em sistema, vai ser uma gestão que vai estar aparente à gestão, né, dos gestores. As decisões, como está comprando, vai ficar muito... A reforma tributária, ela vai evidenciar muito as operações da empresa. É isso aí. Muito obrigado, Joyce. Pessoal, antes de passar a palavra à Sandra para o encerramento, eu quero agradecer cada um de vocês. Olha, e audiência boa também, 42 profissionais reunidos aqui. Pessoal, coloca 42 pessoas numa sala, é gente, é gente. 42, mas temos uma meta, é atingir os 100 profissionais. Então, nós vamos seguindo nessa meta, cada reunião que passa, vai convidando, vai trazendo gente, vamos disseminando conhecimento, porque esse é o propósito da Voller. Lincoln, por que vocês estão fazendo isso, cara? Porque esse é o propósito da Voller, levar o conhecimento àqueles que têm sede, àqueles que querem, tá? E aí, a frase que foi eleita hoje é de Robert Collen, que fala: o sucesso, é o que muitos buscam, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetido dia após dia, que é o que a gente está fazendo aqui. Não é fácil separar o seu tempo numa sexta-feira, parar 1h30 aqui para ficar ouvindo coisas técnicas. Tem coisa que é da sua área, tem coisa que não é da sua área, e você está aqui firme e forte, captando conhecimento. Aí você sabe se posicionar numa reunião, você sabe fazer um comentário. Olha, eu vi isso numa reunião técnica que eu participo. Eles falaram que mudou mesmo. Nem é sua área, mas você já está dando um. Aí, tá vendo? Falei que mudou? Ó,
você se esforçou repetidas vezes, dia após dia, e chegou lá no sucesso, porque você detém conhecimento, e isso é monetizável. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Vamos rumo ao 100. Parabéns a toda a equipe da Voller que aqui está. Sandra, é contigo. Queríamos agradecer também a todos que estão no canal YouTube, né? Fica o convite aqui para o próximo mês, agora de maio, para a gente fazer a nossa RTM. Estão todos convidados. Vocês têm dúvidas? Se vocês quiserem compartilhar alguma dúvida, colocar aqui no chat. Temos alguns minutinhos ainda antes do encerramento. Fiquem à vontade, tá bom? Enquanto a gente está aqui encerrando. Mas já deixaram o agradecimento e deixaram a atenção de todos, né? Igual a Joyce falou, a reforma está aí, muitos estão assim naquele pensamento. Ah, foi sempre feito assim, ah, não vai mudar. Só que a gente viu como que foi janeiro, né, Joyce? Tinha que ter os campos tinham que estar na nota, o próprio portal NFD deu um espacinho ali de tempo antes de notificar, só que aconteceu em janeiro. Teve toda uma transição ali de informações, de, às vezes, um processo em um problema técnico, não, mas aconteceu. Então, para acontecer o split em janeiro, tá aí na ponta de bala mesmo, né, Joyce? Porque as datas, a extinção de PIS e COFINS, ela está na lei, ela está na emenda constitucional 132. Então, vai acontecer mesmo a reforma só se mudar a emenda constitucional, ela está lá, as informações estão lá. Então, a hora é agora, né? E tem muito assunto, né, para a gente falar, para a gente ver. Às vezes a gente está em projeto dentro da empresa e até eu ouvir e falo, nossa, eu não me dei conta disso, preciso olhar isso, porque é muita coisa que vai mudar, que vai afetar, muita coisa nova, né, que tá para sair, que a gente, pela experiência que a gente tem, a gente enxerga a oportunidade, impacto, né, que também precisa da ajuda de um profissional para tomar essas decisões ou para verificar essas análises, né? Não é uma coisa tão simples assim. Bom, acredito que nós não temos nenhuma dúvida, pelo menos não apareceu aqui. Deixamos nosso agradecimento. Obrigada mais uma vez a ficar essa RTM gravada no canal do YouTube, para quem não conseguiu participar e quiser passar esse também canal do YouTube para algumas pessoas que trabalham junto, que não conseguiram participar da RTM, fiquem à vontade. E mais uma vez, nosso agradecimento. Uma ótima... Valeu, pessoal. Sextou. Sextou não, galera. Tem meio período aí. Tem meio período. Brincadeira. Obrigada, Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau, gente. Abração. Até mais. Valeu.